Do cenário nacional, há uma expectativa muito grande em torno dessa votação do caso de Aécio amanhã no Senado Federal. Qual a sua expectativa para essa votação e qual é o desfecho esperado? Olha, é difícil prever. Cada senador e cada senadora se comportará como um juiz. Vai fazer o seu juízo, vai fazer a sua avaliação, até porque é um fato inédito na história do Parlamento Nacional a adoção de medidas cautelares contra parlamentares, o que enseja, no caso do senador, inclusive a suspensão do exercício do mandato e também o seu recolhimento noturno, ou seja, um sistema de albergue noturno pela decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu percebo que um dos pontos que serão debatidos, e pode ser visto até como uma preliminar, é se decisões como essa podem ser adotadas por uma parte do tribunal e não pelo plenário do Supremo. Há uma interpretação que foi feita no julgamento da semana passada que essas medidas cautelares são possíveis de serem aplicadas. O Senado, obviamente, respeita essa decisão. O Senado cumprirá aquilo que foi decidido no julgamento da semana passada, mas restará uma dúvida primeira, eu acho que terá uma discussão preliminar, se esse tipo de cautelar pode ser aplicada por uma turma ou se faz necessário a manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal por se tratar de um mandato eletivo. O caso do senador Delcídio pode ser tomado como parâmetro para essa votação de hoje? Eu acho que num aspecto sim, no que diz respeito à votação aberta. Eu inclusive fui o responsável por uma questão de ordem, apresentei uma questão de ordem para que a votação fosse aberta. Nós havíamos promovido uma mudança na Constituição Federal em 2013 e hoje a praxe do Senado é que votação fechada apenas para, ou seja, fechada que eu digo é secreta, apenas para indicação de autoridades. Portanto, eu particularmente defendo que o voto seja aberto, sim, para que a sociedade, a população acompanhe os debates, acompanhe os argumentos, acompanhe a posição de cada um dos senadores e senadoras na votação de amanhã. O senhor pode adiantar o seu voto para a sociedade paraibana? Eu sou muito sensibilizado com o argumento em relação à necessidade da confirmação da decisão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Acredito que o mandato parlamentar, ele tem naturalmente a outorga do voto. As medidas cautelares já é uma realidade hoje a partir da decisão do Supremo no julgamento passado. E repito, o Senado vai, na minha visão, acatar essa decisão, mas acho que decisões que afastem parlamentares devem ser aplicadas pelo plenário do Supremo e não apenas por uma turma. Senhor vice-presidente do Senado, circulam bastante. Acha que esse é um entendimento de uma maioria lá na casa? Olha, eu não consigo fazer um prognóstico, e sou muito sincero, porque nesses últimos 2 dias eu tive que vir para Paraíba, vir para cá, não estive em Brasília, fiz uma viagem a Guarabira. Na volta da viagem a Guarabira, eu tive novamente, infelizmente, mais uma crise de labirintite, fiquei literalmente prostrado, foi uma crise muito forte, fruto do problema da síndrome do Meniere que tenho enfrentado já há algum tempo, já tratei disso publicamente e digo com toda sinceridade que não conversei com nenhum outro senador, porque realmente estava acamado, sem contato por telefone, sem conseguir me levantar da cama, porque a crise da labirintite foi muito forte. E eu estou voltando a Brasília hoje à tarde e aí sim poderei fazer alguns contatos e ter um pouco a temperatura do plenário. Senador, só para fechar, qual o seu sentimento pessoal nesse caso de Aécio? Já que o senhor é amigo pessoal dele, qual a sensação? Olha, ele tem que se defender. O que está revelado na gravação é tudo muito grave. Ele tem que se apresentar à sua defesa. O que está sendo feito agora é ainda numa fase de inquérito policial. Ele não foi ouvido nesse inquérito ainda, tem que ser ouvido naturalmente, tem que ter todo o direito de defesa. Agora, aquilo que foi apresentado precisa de uma resposta. O que se pergunta também é se, antes mesmo de um fechamento do inquérito, você pode adotar essas medidas cautelares. Vai ter um debate porque não existe sequer ainda uma ação penal. E não se pode, como alguns querem, confundir. As palavras são semelhantes, dá para fazer um jogo de palavras curioso entre imunidade e impunidade. São coisas que não se misturam, porque o processo prossegue. É diferente do caso do presidente da República, onde se a Câmara não autoriza o processo é suspenso
e só volta a ter tramitação quando do término do mandato. Neste caso, mesmo que por acaso o Senado mantenha o senador no exercício do mandato, ele continuará respondendo o processo, uma vez que ainda estamos numa sede de inquérito. Esse inquérito tem que ser transformado numa ação penal e, comprovada a culpa, se punirá aquele que for responsabilizado. Então é importante deixar muito claro que não há suspensão do processo e que haverá tramitação, o que não se pode, portanto, confundir com nenhum tipo de impunidade. O senhor fala justamente da diferença dos processos da Câmara e do Senado. Acha que a Câmara deveria autorizar a continuidade do processo contra o presidente Michel Temer ou não? Olha, eu já me manifestei sobre isso. Eu acredito que o prosseguimento dessas análises de processo eu acho que é natural e necessário para esse Brasil novo que se pretende. Nós achamos que é preciso que o processo de investigação tenha sequência contra qualquer brasileiro. Não há brasileiro que seja imune à investigação, sobretudo numa república. Portanto, onde os casos permitem a continuidade dos processos, nós defendemos que esses processos tenham prosseguimentos.